Bom sábado, que alegria estar aqui com vocês, nesse programa tão especial da Associação Rio Sul. Eu quero agradecer ao pastor Felipe pelo convite, a Mari, toda a equipe do Ministério Jovem aqui da Associação, pelo lindo evento. E olha, é muito bom estar com vocês aqui. Eu já ouvi coisas muito especiais sobre a juventude aqui do Rio de Janeiro, da Rio Sul. Uma juventude linda, criativa, calorosa, apaixonada por Jesus, apaixonada pela missão, que ama celebrar, que se envolve com as coisas eternas. Deus seja louvado pela vida de vocês, viu? Eu estou muito feliz também porque eu estou aqui com o pastor Venê e a Marli, que estão ali. Que legal estar com vocês, viu? É um presente para nós estar aqui acompanhado de vocês. E eu também estou feliz porque eu estou aqui junto com a minha esposa, a Melina. Amor, levanta aí para dar um tchauzinho para o pessoal. Olha aí, pessoal, dá um tchauzinho aí para a Melina também. Pronto. Então deixa eu começar assim, ó. Quantos aqui... O Venê perguntou quem são os casados. Quantos aqui são solteiros? Levanta a mão aí. Ó, tem um ali atrás que levantou as duas, ok? É do alto que a bênção vem. É isso. Você está solteiro, né? Eu acho que o melhor lugar para você conhecer uma pessoa é no Rio Empower. É num congresso da igreja, é na Missão Caleb, nas ações sociais, é no ensaio do coral, é na escola sabatina jovem, é nos ambientes da igreja que você conhece alguém especial. Hoje eu não vou ter tempo de contar como eu conheci a Melina, mas foi na igreja, tá? Mas eu queria contar para vocês só um detalhe. Eu sou pastor há 14 anos. Ó, quem está solteiro aí, ó, eu vou lançar uma semente de esperança agora no seu coração. Eu sou pastor há 14 anos, mas desses 14 anos, os 10 primeiros eu passei solteiro. Não recomendo isso para ninguém, tá? Se tem algum pastor solteiro aí, depois a gente ora juntos ali. E eu lembro do dia que eu conheci a Melina. Tá, vou contar um pedaço aí. As mulheres, conta ou não conta? Ah, então tá bom. Eu não perguntei para os homens, pergunto para as mulheres, que elas que importam, tá? Ó, olha só. Era um sábado, eu estava de férias e eu estava lá em São Luís do Maranhão, onde minha família mora, onde a Melina morava naquele então. E aí, a igreja lá que eu ia pregar tinha 2 cultos. Eu ia pregar o primeiro culto, ia ter escola sabatina e depois eu ia pregar o segundo culto. Eu preguei o primeiro. Quando estava ali na escola sabatina, Deus me perdoe, esse pecado eu já me arrependi. Eu falei, eu estou de férias, vou ficar conversando com os meus amigos aqui e depois eu prego o segundo culto. E quando eu estava lá no ginásio da escola, esperando o segundo culto, eu senti alguém tocar no meu ombro assim. Eu olhei para trás, era essa mineira linda. E ela falou assim, Cândido, você pode passar a lição dos jovens lá na sala? Eu falei, não. Ela disse, puxa vida, a gente queria tanto te ouvir. Eu falei, eu vou pregar o segundo culto. Ela, nossa, mas a gente queria te ouvir lá. Eu olhei bem para ela assim, a minha consciência voltou, né? Eu falei, não, eu vou lá sim. E no caminho entre o ginásio e a sala dos jovens, eu fui fazendo algumas perguntas. Eu falei, escuta, você não tinha passado no vestibular e tinha ido lá para Belo Horizonte? Ela disse sim. Eu sabia, as famílias amigas, né? Mas é que eu passei na faculdade, na federal daqui e voltei para cá para ficar com minha família. Falei, inteligente. E eu escuta, uma pergunta importante, pessoal. Naquele então eu tinha 29 anos de idade. Quantos anos você tem? Eu, mais do que 20, Senhor, por favor. Ela disse 22. Eu falei, é de Deus. E a gente foi conversando, sentou, o pessoal está cantando a música para começar ali a escola sabatina. E eu disse, mais uma pergunta. O que você vai fazer hoje à noite?
Peraí, ouve a história até o final. Peraí, calma. Ela disse, não sei, vai ter um esporte aí da igreja e tal, um vôlei. Eu falei, não, o que a igreja vai fazer eu já vi no boletim, quero saber você. Ela disse, o destino eterno de alguém que está aqui neste ambiente. Eu quero, portanto, que você esteja em oração, mais uma vez agora. E eu quero confessar para vocês uma coisa, eu já estive no Rio antes, mas é a primeira vez que eu venho ao Rio de Janeiro para pregar. É a primeira vez que eu venho aqui para pregar. E para mim é muito emocionante olhar para essa juventude linda do Rio de Janeiro e abrir a Bíblia junto com vocês. Portanto, se você está com a Bíblia, eu quero convidá-lo agora a abrir a palavra na carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8. Se você conseguir aí, abra a sua Bíblia, ou acesse a sua Bíblia, na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8. E se você está com a Bíblia aberta, feche os seus olhos e me acompanhe nesta oração. Nosso grande Deus e Pai, olha para nós aqui agora, Senhor, aí da varanda do céu, olha para cá, visita o nosso coração mais uma vez nesta hora. Aqui está reunida uma juventude linda da Associação Rio Sul. Eles vieram de cidades diferentes, de igrejas diferentes, mas vieram com o coração queimando de expectativa para as coisas que o Senhor faria neste lugar. O Senhor já tem feito algumas delas. Nós louvamos, nós oramos, já ouvimos Tua palavra, mas mais uma vez, Senhor, com o livro aberto, abrimos diante do céu o nosso coração. Eu queria te pedir agora, Senhor, que enviasse os Teus anjos mais fortes e que eles formem um muro de proteção ao redor deste auditório. Que aqui não haja acesso, porta, caminho de entrada para nenhuma força maligna. E que neste ambiente o Teu Espírito tenha liberdade, influência, que ele passeie por entre esses assentos e impressione, toque o nosso coração com a Tua palavra. Que nada do que está acontecendo lá fora, nada do que aconteceu ontem, nada do que vai acontecer amanhã nos distraia ou nos impeça de ouvir o que Tu tens para nos dizer, Pai. Por favor, Senhor, que cada um de nós receba um recado do céu, personalizado. Fala com a gente, Senhor, porque se viemos aqui, é porque queremos Te ouvir. Por favor, fala conosco, e que seja assim, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Romanos capítulo 8, você está com a Bíblia? Acompanhe por gentileza na sua Bíblia. Romanos capítulo 8, verso 28. É um texto conhecido. Paulo escreveu assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O Venê falou hoje sobre decorar a Bíblia. Eu lembro que esse foi, Venê, o primeiro verso bíblico que eu decorei. Eu era um juvenil ainda. E talvez essas palavras se fixaram na minha mente, porque antes elas tocaram o meu coração. É assim. Geralmente o que a gente guarda na mente é o que toca o coração. É por isso que você decora o nome das pessoas que você ama. É por isso que você guarda a data de aniversário de pessoas que são queridas para você. É por isso até que em 2024 você tem alguns telefones, números de telefone decorados. Pastor, aí forçou. Alguns. Olha, em 2024, se você tem um número de telefone de alguém decorado, ou você ama muito essa pessoa, ou essa pessoa lhe deve dinheiro. Porque a gente não decora mais essas coisas. A gente geralmente guarda na memória o que toca, o que é caro para o nosso coração. E eu era um garoto, decorei essas palavras, porque para mim elas carregavam uma das promessas mais lindas da Bíblia. Você parou para observar o que está escrito no texto? Todas as coisas ajudam, cooperam, trabalham para o bem,
para a felicidade, eu assim pensava, para que as coisas deem certo na vida dos que amam a Deus. Passei um tempo pensando assim, até o dia que eu ouvi esse verso da primeira garota que eu namorei. Aí você pensa, nossa, pastor é assim mesmo, né? Namoro pastoral, né? É verso da Bíblia para lá, oração para cá. Deixa eu abrir um parênteses no meio dessa história. Quando eu me formei em teologia, fui ser pastor em Brasília. Lá eu pastorei por 9 anos. Eu até encontrei o Yuri aqui. Enfim, encontrei já um rosto familiar da época de Brasília. E quando eu cheguei ali na Igreja Central de Brasília, onde passei os meus 3 primeiros anos, como pastor de jovens, num sábado, final do pôr do sol, assim, final do JA, no pôr do sol e tal, uma garota que estava naquele grupo de jovens se aproximou de mim e falou, pastor, com todo respeito, quando fala assim já vem problema, né? Com todo respeito, eu posso lhe fazer uma pergunta, mas é com todo respeito, pastor. Falei, pode. Ela, pastor, eu não aguento a curiosidade, é algo que passou pela minha mente. Pastor, como é que pastor paquera? Eu não estava preparado para aquela pergunta. Ainda mais vindo de uma garota, não é? Eu não sabia dar a resposta. Ela percebeu o meu rosto assim, de estranheza com aquela pergunta, e ela como que foi me ajudar a construir uma resposta. Ela, não, pastor, desculpa, eu já falei, mas eu fico pensando, o que você fala para uma garota? Ouvi um hino, pensei em você. Quer ir no culto de quarta comigo? Enfim, quer ensaiar uma música? Já estou sabendo de umas histórias aí, tá? Enfim, fecha esse parênteses aí. Esse texto era maravilhoso para mim até o dia que eu ouvi da minha primeira namorada. Você pode dizer que isso é bonito, isso é legal, isso é abençoado, e seria tudo isso se ela não tivesse escolhido esse verso no dia que decidiu terminar o namoro comigo. Pessoal, eu lembro como se fosse hoje. Trauma é assim. Eu estava naquele orelhão, e se você sabe do que eu estou falando, não sei porque você está aqui. Eu estava lá, pessoal, para tornar mais dramática a cena, estava chovendo. E eu olhando para o orelhão, vendo as unidades do cartão indo embora. Você sabe o que é isso? As unidades do cartão indo embora, enquanto aquela menina usou a voz que Deus deu a ela para dizer, eu não gosto mais de você. Meus sentimentos foram em outra direção. Direção? Isso agora é nome de homem? Meus sentimentos foram em outra direção, mas fica tranquilo, todas as coisas... Ali naquele orelhão, com a chuva caindo, molhando meus pés, eu vi aquele verso cair no chão e se desfazer em 1000 pedaços. Eu sei, não é preciso viver muito para a gente questionar as palavras desse texto bíblico. Todas as coisas cooperam. A gente não precisa viver muitos capítulos na vida para entender que nem todas as peças do quebra-cabeça se encaixam. Nem tudo que acontece na vida arranca sorriso, desperta sentimentos bons, nem tudo favorece o plano que a gente traçou para a nossa vida, nem tudo dá certo, pessoal. Nem tudo é bom, nem tudo que acontece promove felicidade, contentamento. Essas palavras para mim elas são mais estranhas ainda, e observe isto, porque elas foram escritas por Paulo. Você lembra da história de Paulo? Ele contou um pedaço assim da sua biografia. Ele disse, eu fui açoitado, eu fui perseguido, eu estive em naufrágio, eu fui dado como morto, eu não era bem-vindo na minha pátria, não era bem-vindo entre os estrangeiros. Isso se parece para você com a história de alguém muito bem-sucedido? Paulo olha para o seu passado, ele olha para as histórias, para os momentos, para as histórias que ele vivenciou até ali, e como que fazendo um cálculo dessas coisas que lhe aconteceram, olhando para cicatrizes no corpo e na alma, ele diz, mas todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Como é que a gente entende um negócio desse? Pessoal, hoje eu vim aqui para o Rio Empower, nessa primeira oportunidade de falar com vocês, para tentar construir uma resposta para essa pergunta. Como que a gente entende que tudo coopera para o nosso bem?
quando na nossa casa os nossos pais só falam em divórcio? Como é que a gente entende que tudo coopera para o nosso bem quando num envelope grande a gente recebe um diagnóstico desfavorável? Como é que a gente entende que tudo coopera para o nosso bem quando já é o terceiro trimestre que, por ser fiel a Deus, na sexta-feira à noite, a gente adia o sonho da formatura? Como é que a gente entende que tudo coopera para o nosso bem quando os currículos se espalham e a gente não consegue encontrar uma porta aberta para começar a nossa história profissional? Como é que a gente entende que tudo coopera para o nosso bem quando as águas da chuva vêm, elas sobem e levam embora tudo que se construiu uma vida inteira? Como é que a gente entende essa promessa quando sepulta alguém que ama? Quando o relacionamento em que a gente investiu tudo, ele acaba sem explicação? Me diga. Todas as coisas cooperam. Eu quero usar como pano de fundo para essa resposta a história de um personagem da Bíblia, que é o meu segundo predileto. O meu personagem predileto da Bíblia, eu não sei o seu, o meu predileto se chama Davi. Mas o meu segundo personagem predileto é o José, aquele lá do Egito. Você sabe, a história dele está registrada no livro do Gênesis. Aliás, essa é uma das histórias mais bem contadas na Bíblia. Deixa eu fazer um parênteses, eu sei que tem pastores aqui, tem anciãos e anciãs de igreja aqui. Eu nem pensei em contar isso para vocês, mas eu sou pastor de jovens. Eu amo os jovens da igreja. E eu sei que Deus ama a juventude da igreja. Se você em algum momento tiver alguma dúvida disso, é só abrir a Bíblia. Quando você abre a Bíblia no livro do Gênesis, você encontra 2 capítulos que contam a história da criação do planeta. Se você for um teólogo curioso, você pode chegar até a pensar que nesses 2 capítulos Deus conta a história da criação das galáxias e do universo. Porque ele diz que foram criados céus e terra. 2 capítulos. Eu não sei vocês, mas se eu fosse escrever o Gênesis, eu gastaria todos os capítulos para falar só deste fenômeno, dessa história extraordinária. Como é que tudo surge a partir do nada, ou a partir da palavra de um Deus Criador? Enfim, depois do relato da criação, a gente tem um capítulo para contar como tudo que era perfeito se estragou com a entrada do pecado. Mais adiante, a gente encontra, por exemplo, aquela história do dilúvio, uma meia dúzia de capítulos para descrever a maior catástrofe global. Mas, quando a Bíblia conta a história de José, só no livro do Gênesis, 14 capítulos são oferecidos para essa biografia. Ei, você entendeu? 2 capítulos para falar sobre como tudo passou a existir, meia dúzia de capítulos para narrar a história do dilúvio, e 1/4 do livro é usado para contar a história de um jovem. Para Deus, mais importante do que contar sobre como tudo começou, é contar a história de um jovem que permaneceu fiel. A sua história, para Deus, é mais importante do que a origem de todas as coisas. Lá na Bíblia, no Gênesis, está escrita a história desse rapaz. A Bíblia diz, a partir do capítulo 37 do Gênesis, eu quero convidar você a olhar para este relato. Eu quero lhe mostrar algumas curiosidades sobre essa história. Gênesis capítulo 37, se você puder, olhe para essa história aqui, ó. Gênesis capítulo 37. O começo do texto diz assim: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Ei, você percebeu aqui? Existe algo da cultura bíblica. Na verdade, isso não é costume só do passado, isso acontece até hoje. Pergunte para alguém sobre como andam as coisas da vida, e se essa pessoa tem filhos e filhas, a sua história vai se misturar com a história da sua descendência. Mas eu acho interessante que aqui Deus começa a contar a história de Jacó. Você sabe quem era Jacó, né? Jacó, aquele que lutou com Deus e teve o seu nome alterado de Jacó para Israel.
E Deus escolheu que Israel fosse o nome do seu povo aqui na terra. Até hoje, nós que cremos em Jesus, que recebemos essa herança abraâmica, nós somos considerados filhos de Israel, de certa forma. Mas você observou aqui? Quando Deus vai contar a história de Jacó, ele diz, essa é a história de Jacó. José tinha 17 anos. Para Deus, a parte mais importante da história do seu povo são os jovens. Ele começa pelos jovens. José nasceu naquela casa. Ele teve pelo menos mais uns 11 irmãos. Seu pai, Jacó. E aí, pessoal, tem um detalhe interessante. Você, aí cultura bíblica, me ajudem a responder. Quem que era o pai de Jacó? Isaac, é isso aí. Isaac, a Bíblia diz, teve 2 filhos, Jacó e o Esaú. E quando a família recebeu essas 2 crianças, eram bebês gêmeos e tal, a Bíblia diz que Isaac, ele se afeiçoou mais a Esaú. E a esposa, ela se afeiçoou a Jacó. Na casa do Jacó, havia uma predileção dos pais por um filho ou outro. E a história bíblica diz que isso gerou traumas, isso gerou conflito, isso trouxe muitos problemas para a vida do Jacó. Mas a mãe se combinou com Jacó, deu um golpe no pai, o Esaú ficou chateado, prometeu matar Jacó, esse teve que ir embora, nunca mais viu o rosto da mãe. Ele sabia as consequências de uma casa onde os pais se portam dessa forma. Mas quando Jacó sai da casa dos seus pais e forma a sua família, adivinha o que ele faz? A Bíblia diz que Jacó tinha predileção por José. Deixa eu fazer um parênteses aqui mais uma vez. Você que é jovem e que está começando a construir a sua própria história, você que está no começo do seu casamento ou está pensando em construir uma família, observe se as coisas que você vive hoje, se seus hábitos, suas manias, suas preferências não são apenas uma reverberação do que acontecia na casa dos seus pais. As coisas das quais você reclamava quando estava debaixo do teto dos seus pais, as coisas que você apontava o dedo, que te incomodavam, perceba se você não está simplesmente repetindo essas coisas. Nós temos uma tendência, mesmo que isso seja inconsciente, de repetir na nossa história o erro dos nossos pais. Sou pastor há 14 anos, já falei isso. E eu já atendi muita gente que me falou coisas esquisitas. Uma vez uma irmã da igreja falou assim: pastor, eu tenho um problema financeiro, eu tenho um problema, dificuldade de lidar com o dinheiro. Mas pastor, minha mãe era assim também. E está tudo certo, está vivo até hoje. Eu não tenho dívidas, eu tenho compromissos. Ela falou: pastor, porque assim, se o seu salário é 5 mil e o cartão de crédito é 5 mil, o seu salário é 10 mil, está tudo certo. E aquele outro rapaz que disse: pastor, eu comecei a beber muito cedo. Meu pai me deu bebida quando eu tinha 12 anos de idade. Então, pastor, eu sei que a igreja fala isso aí, mas pastor, isso está em mim, isso é o que eu sou. Mas o pior foi aquele irmão que falou comigo assim: pastor, preciso que você ore por mim. Falei: irmão, qual que é a causa? Olha, pastor, mais cedo ou mais tarde eu vou trair a minha esposa. Eu fiz essa cara aí, viu? Eu falei: irmão, misericórdia, o que você está dizendo? Ele falou: não, pastor, eu estou falando de coração, deixa eu te explicar. Na minha família é assim, meu avô traiu minha avó, meu pai traiu minha mãe, então pastor. Eu falei: então pastor o quê, rapaz? Ele falou: é assim. Eu falei: não. Tem uma escritora norte-americana, voz profética aos adventistas, Ellen White, no livro A Ciência do Bom Viver, uma das citações que eu mais gosto, que ela escreveu, em outras palavras ela diz: em Cristo,
nós temos poder para romper com qualquer tendência herdada ou adquirida. Diga amém. Deus concede poder para você, jovem, escrever uma história diferente na sua história. Olhe para o passado como uma referência, não como uma residência. Olhe para o modelo da sua família como uma base, mas com o poder de Deus, escreva uma história diferente. Você não é vítima das escolhas, do ambiente, das tensões, dos pecados que marcaram a história da casa dos seus pais. Pelo poder de Deus, você pode se levantar, fazer escolhas que agradem o céu e escrever uma história que orgulhe o céu. Diga amém. Mas o Jacó teve filhos e ele preferia o José. Mas isso não era só preferência assim de os irmãos suspeitarem não, viu? A Bíblia diz que o Jacó materializou essa preferência. No capítulo 37 do Gênesis está escrito que ele deu para José uma roupa, e essa roupa era colorida. Para vocês pode não significar nada, mas na época do Jacó, pessoal, todo mundo usava a roupa de uma cor só, assim. Eu fico pensando que naquela época a cor da roupa do pessoal era tipo assim, tom pastel, sabe? Aquele pano de chão que lava, mas não limpa, aquela coisa esquisita, sem graça. Quando alguém queria colocar uma corzinha na roupa, haja esfregar planta, pedra, tinha que extrair as colorações de elementos da natureza, e era muito difícil. Fazer uma roupa de uma cor diferente era difícil. Fazer uma roupa colorida, com muitas cores, era muito difícil, era caro. Naquela época, roupas coloridas eram usadas apenas por reis, príncipes, sacerdotes, autoridades. Agora, imagina o que Rúben, o filho mais velho, pensou quando Jacó deu a roupa de autoridade para José. E outras traduções dizem que aquela roupa, ela tinha mangas compridas. Olha só, manga comprida era usado só por quem tinha posições de governo, de liderança. Manga comprida era muito diferente das mangas curtas, que as pessoas do trabalho braçal, que tinham que abaixar, que levantar, carregar peso, usavam comumente. Os irmãos de José usavam roupas de manga curta. José, não. Era como se o Jacó dissesse assim: ô rapaziada, ó, dia está amanhecendo, ó, ao trabalho, viu? Você vai para a plantação, você vai cuidar dos animais, você vai organizar aquela cerca. E o José? Não, José não. José vai ter um trabalho mais conceitual. José vai ficar de home office. José vai ficar em casa aqui. Qualquer coisa ele manda no zap de vocês aí a orientação para essa tarde. Pessoal, a Bíblia diz que os irmãos de José passaram a odiar José. Eles não conseguiam conversar com José, não conseguiam estabelecer um diálogo, porque o ódio que eles passaram a sentir desconcertou a relação e já não era possível. E, tornando curta a história, a Bíblia diz que o ódio se tornou tão grande que eles decidiram matar José. Não mataram, venderam. Eu fico pensando com meus botões que talvez fosse menos doloroso para o José ter sido morto pelos seus irmãos, porque ele foi traído, foi abandonado, foi rejeitado pela sua família. Não sei se você consegue entender a profundidade disso. José foi vendido por uma caravana de estrangeiros. E de uma hora para outra, aquele garoto estava no lombo de um animal, cercado de pessoas estranhas, que falavam um idioma estranho, indo na direção de uma terra estranha, mas pior do que isso, caminhando na direção de um futuro estranho. José, a partir de então, não conseguia enxergar mais um palmo à sua frente. E eu vim aqui hoje de manhã, em nome de Deus, dizer a vocês: a história do José está na Bíblia, para nos provar que é possível ser fiel a Deus, mesmo quando tudo dá errado. É possível ser fiel a Deus, permanecer fiel a Deus, mesmo quando tudo dá errado.
Se você está com a Bíblia aí no Gênesis, eu queria te mostrar uma outra curiosidade. No Gênesis capítulo 39, o autor bíblico começa a descrever a história de José nesta parte, quando ele chega até o Egito. Olha o que está escrito aqui, ó. Gênesis capítulo 39, acompanha comigo. Os primeiros versos dizem assim: José foi levado para o Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Verso 2: o Senhor estava com José, que veio a ser homem próspero, estava na casa do seu dono egípcio. Verso 3: Potifar viu que o Senhor estava com José. Tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. O texto continua, mas eu preciso te dar um spoiler da história bíblica. Eu já vi muito jovem dizendo assim: pastor, eu leio a Bíblia, mas não entendo. Acontece. Hoje eu quero te dar uma chave de acesso, para que cada vez que você entrar em contato com o livro, com a palavra, você consiga extrair dela lições espirituais que vão enriquecer a sua vida. Uma chave: quando você ler a Bíblia, observe as coisas que se repetem. Observe nomes que se repetem. Observe cenas que se repetem. Observe números que se repetem. Observe ideias que se repetem. Aqui, no capítulo 39 do Gênesis, tem uma ideia, uma frase que se repete, não 6, não 8, 7 vezes. Sabe qual é? O autor bíblico começa a contar a história do José, e essa é uma história traumática, é uma história de dores, é uma história triste. Mas ele faz sucessivas pausas para repetir algo que surge como um refrão no texto. Ele diz: o Senhor estava com José. Lembra o garoto, o filho predileto do Jacó? Pois é, foi vendido pelos irmãos, foi para o Egito. O Senhor estava com José. Lá ele passou a ser escravo de Potifar. O menino que não lavava um copo na pia da casa, agora limpa o chão da casa de um pagão. Mas o Senhor estava com José. Mesmo que José não percebesse, mesmo que as pessoas à volta não conseguissem juntar os pontos da sua biografia e chegar a essa conclusão, o que a Bíblia conta para mim e para você é que em todos os capítulos da história deste rapaz chamado José, o Senhor estava com ele. E eu vim aqui dizer para você, querido jovem da Rio Sul, o mesmo Deus que acompanhou José em cada cena da sua vida, esse mesmo Deus está com você agora mesmo. Deus está com você. Quer seja o dia bom, quer seja o dia mau, Deus está com você. Seja no sucesso, seja num fracasso, Deus está com você. Eu lembro da história daquela garotinha que estava indo para a igreja sábado de manhã com a sua mãe. E as duas iam de mãos dadas na direção da igreja, e aquele era um dia de sol, um céu azulzinho, as flores coloridas na beira do caminho, e a mãe, vendo que aquele estava um dia muito lindo, ela decidiu ensinar uma verdade espiritual para sua menina. E ela disse assim: filha, você vê como é que o dia está bonito? Sim, mamãe. Vê como o sol brilha forte? Sim, mamãe. Olha as flores coloridas? Sim, claro, são lindas. E a mãe fez aquela pausa dramática e disse assim: filha, nunca se esqueça, Deus nos ama. Uau, sensacional. É verdade, Deus nos ama. Acontece que uma semana depois, mãe e filha faziam o mesmo percurso até a igreja. Mas naquele sábado, o céu estava cinza, muitas nuvens, ameaçava chover. As duas caminhavam na direção da igreja debaixo de guarda-chuvas. E dessa vez a viagem era feita em silêncio. Mas no meio do trajeto foi a menina que puxou o assunto. Puxou a mão da mãe e disse: mãe, posso te fazer uma pergunta? Pode, filha, claro. A mulher não estava preparada para essa pergunta, porque dos lábios daquela menina o que surgiu foram as seguintes palavras: mãe, e hoje Deus nos ama? Quando foi que entraram na nossa mente e nos convenceram de que quando faz sol, Deus nos ama, mas quando chove, já não é assim? Quando dá certo,
quando a promoção vem, quando o salário aumenta, quando as contas estão pagas, quando o relacionamento tem contrapartida afetiva, quando há muitos amigos ao redor, quando a saúde está boa, quando está tudo brilhando, o sol no céu da nossa vida, Deus nos ama. Mas quando o primeiro revés aparece que a tendência humana é olhar para cima e dizer: Deus, o Senhor está aí? Eu não sei que capítulo da sua história você está escrevendo agora. Eu não sei se são dias de sol ou dias de chuva, mas eu vim aqui em nome de Deus dizer que o mesmo Deus que estava com José, Ele está com você agora mesmo. Ele está com você agora mesmo. Ele acompanha a sua caminhada. Ele conhece os detalhes do capítulo que você está vivendo agora. Ele está do seu lado, mesmo que seja em silêncio, mesmo que seja escondido por sombras, mesmo que seja escondido pelas lágrimas. Deus está com você. Amém? Pois é. Mas não tem nenhuma história que seja difícil que não consiga piorar. O José, filho predileto dos pais, vendido pelos irmãos, trabalhando escravo, acusado injustamente pela esposa do seu chefe, sobre os impulsos sexuais, o Venê já falou. Agora, por defender a sua pureza, ele é jogado numa prisão. Lá na prisão, ele não deixa de ser excelente, porque excelência é assim, é uma escolha de vida. Não importa as circunstâncias ao seu redor. José é excelente, jogado numa cela. Ali interpreta os sonhos de seus colegas de cadeia, mas mesmo por aquele que volta para o palácio de Faraó, ele é esquecido na prisão. Olha a história desse rapaz. Mas a gente gosta daquela parte, o plot twist, quando o garoto, quando o mocinho, que parece que vai morrer, que parece que tem um ponto final para a sua trajetória, como numa reviravolta, ele é alçado para uma posição de honra, de destaque. Você sabe, não é? José interpretou os sonhos de Faraó, ele foi colocado como administrador do Egito, ele foi a solução do céu para a fome que invadiu aquelas terras. Mas eu queria chamar você num texto final para entender o clímax da história do José. No capítulo 45 do Gênesis, aqui está para mim o que é o ápice, o clímax, o ponto central, principal da história do José. Depois que a fome alcançou até as terras da sua família, o José, ele recebeu os seus irmãos no palácio. Você sabe, ele os submeteu a alguns testes, e depois de verificar algumas coisas, o José, ele se dá a conhecer. No capítulo 45 do Gênesis, acompanhe comigo a partir do verso 4. E daqui eu quero tirar 2 lições para o nosso coração. Gênesis 45, verso 4 diz assim: E José disse aos irmãos: Agora, cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então disse: Eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá. Observe, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vós. Verso 7, Deus me enviou adiante de vós. Verso 8, não foram vocês que me enviaram para cá, Deus é que me fez pai de Faraó. Olhe para mim. Aqui as cortinas do mundo espiritual se abrem. E José entende 2 lições que eu queria que você, querido jovem da Rio Sul, não fosse embora daqui sem entender essas verdades. José entendeu 2 coisas. Primeira, José entendeu que todo tempo Deus tinha um plano para a sua vida. Sabe por que a gente já não consegue nem mais dizer amém depois dessa frase? Deus tem um plano para a sua vida. É porque essa é a frase mais batida e surrada do meio cristão evangélico. Essa é a frase que a gente diz quando não sabe o que dizer. Aquela pessoa procura você, desabafa um problema, e quanto mais ela vai falando, menos você sabe o que sugerir como solução.
E quando a pessoa termina o seu desabafo, que vem com palavras, misturado com lágrimas, a pessoa olha para você esperando uma resposta, e você diz assim, ó, fica tranquilo, Deus tem um plano para a sua vida. O problema é quando você ouve essas palavras. Essas palavras parecem um band-aid em cima de uma úlcera. Essas palavras não consertam nada. Sabe por quê? Porque a gente já não sabe mais o que é o plano de Deus. A gente lê a história do José e a gente acha que o plano de Deus, sabe qual era para a vida dele? Era tirar o menino do poço e levar para o palácio. Era um menino que ficou pobre, miserável, esquecido numa cela, agora se tornar rico, famoso e governador de uma nação. A gente acha que o plano de Deus para José era torná-lo rico, famoso, influente, próspero, que o plano de Deus era dar para José um carro zero lá do Egito, que ele casasse com a mulher mais linda do Egito, que ele tivesse ruas no Egito com o seu nome. Mas isso não era o plano de Deus para a sua vida. E eu louvo ao Senhor, porque um dia as cortinas do mundo espiritual se abriram. José não se deixou fazer refém pela amargura, pelo ódio, pelo revanchismo. Com lucidez espiritual, ele abre os olhos e diz: ei, eu entendi agora. Vocês são meus irmãos. E a maior tragédia é que vocês também são os maiores traidores da minha história. Mas não são vocês que têm o controle da história. Não foram vocês que me enviaram para cá. Há um Deus que guia a história, e foi Deus que me enviou para este lugar. Sabe para quê? Não para ficar rico, famoso e influente. Vocês leram? Para salvar uma geração. Deus tem um plano para a tua vida, mas sabe qual é este plano? Deus quer salvar você, e através de você, Ele quer salvar o maior número de pessoas possível. Deus está agindo na sua história. E Deus age assim, pessoal. Ele abre portas ou fecha portas. Ele constrói pontes ou Ele ergue muros. Ele trabalha com providência ou com privação. Deus vai fazer o que for preciso na sua vida, mas o plano dele continua o mesmo. O plano dele é salvação. Ele quer salvar você, e através de você, Ele quer salvar uma geração. Amém? Deus quer usar a história escrita nas linhas da sua vida como uma história de testemunho. Seja num palácio, sentado num trono, com influência, com recursos, Deus quer usar você, tudo que você tem, para abençoar e mudar a história de pessoas à sua volta. Seja na miséria, na privação, seja numa cadeia, seja num poço escuro, na solidão. Deus quer transformar o seu testemunho de resiliência, de fé, de confiança nele, como uma prova de que Ele é real e Ele pode mudar a história de qualquer um. Deus quer usar a sua vida. Ele tem um plano, mas o plano é salvação. A segunda lição que o José aprendeu: primeiro, ele entendeu que Deus tem um plano, e o plano é salvar. Segundo, José aprendeu ou entendeu que Deus pode usar até os maiores reveses da vida e transformar em bênçãos para nós. Deus é especialista em transformar maldições em bênçãos. Ele transforma águas amargas em águas doces. E mesmo quando a água doce é símbolo de frustração, Ele transforma a água em suco de uva. Deus provou-se especialista nessa arte quando transformou uma cruz, um instrumento de tortura e morte. Deus transformou a cruz num símbolo de vitória, perdão, graça e recomeço. Deus pode transformar os reveses da vida em bênção para nós. Essa é uma mensagem facílima de pregar. O difícil é entendê-la quando a gente está no olho do furacão. É você que está no meio da enchente, é você que está no meio do câncer, é você que está no meio do divórcio, é você que está no meio da depressão, é você que está no meio do desemprego, é você que está no meio do funeral. Nessa hora é difícil entender. Eu aprendi, queridos jovens, que na vida, algumas perguntas que a gente carrega no coração, elas só terão respostas quando Jesus voltar. Mas eu também aprendi que nós geralmente estamos mais perto de Deus
quando nós temos dúvidas sinceras do que quando nós temos respostas de plástico. Ser cristão não é saber de todas as respostas. É como a história daquele menino que morava numa vilazinha, num cantão desse Brasil, e tudo que ele conhecia da vida era o futebol que ele gostava de jogar no meio da tarde. E um dia ele estava lá, jogando futebol, chutando a bola para lá e para cá, uma cidadezinha pequena, cortada em duas partes por uma estrada que passava. Poucos carros passavam por ali, mas um dia um carro passou. E aí o carro parou. Isso já chamou atenção. Mas do carro desceram dois homens. O menino deixou a bola de lado, olho arregalado, ficou olhando para aquela cena. Dois homens bem arrumados desceram e vieram na direção dele, a primeira pessoa que eles encontraram. E o primeiro dos homens disse assim: filho, qual é a próxima cidade, se a gente seguir nessa direção aqui? O garoto olhou para ele e disse: não sei. Tá bom. A quantos quilômetros daqui tem um posto de gasolina? O garoto falou para ele assim: não sei. Tá bom. Diga pelo menos qual é o nome dessa vila, desse lugar. Qual é o nome desse lugar onde você mora? O garoto olhou bem para ele e disse assim: moço, você acredita que eu não sei? O homem, que já estava chateado, ficou indignado e começou a gritar. Falou: menino, você não sabe de nada, rapaz. Você não sabe onde tem uma cidade, onde tem um posto. Você não sabe onde você mora. Você não sabe de nada. O garoto ia se encolhendo com essas palavras, mas quando o homem terminou de esbravejar, o garoto se endireitou, olhou bem nos olhos do visitante e disse: moço, eu posso não saber de nada, mas não sou eu que estou perdido. Eu fico pensando que a vida cristã é mais ou menos assim, viu? Ser cristão não é saber de todas as respostas. Ser cristão é conhecer aquele que sabe todas as coisas, aquele que pode todas as coisas e aquele que faz todas as coisas pela nossa salvação. Quando Paulo escreveu que todas as coisas cooperam para o bem, a nossa tendência é achar que as coisas é que estão no centro do palco e no centro da ação, mas não é não. As coisas são um objeto, um instrumento nas mãos do grande sujeito desta frase. Há um Deus que está no controle da história, e Ele usa todas as coisas, as boas e as ruins. Ele usa todas elas, de um jeito que só Ele sabe fazer. Ele usa todas elas para construir uma história de salvação. Aqui, nesse auditório, só há dois grupos de pessoas. E eu preciso fazer um convite no final da minha mensagem. Você está comigo aí? Só tem dois grupos de pessoas aqui. Há um grupo que está vivendo dias de sol, e está tudo certo. Louvado seja Deus por isso. Você olha para você mesmo, você tem saúde. Há coisas na despensa da sua casa. Você tem dons, você tem trabalho, você tem recursos, você tem amigos, você tem família, você tem influência. A vida não é perfeita, ela nunca será. Mas quando você olha para você, você diz: eu estou bem. Se você tem coisas, nunca se esqueça, Deus colocou essas coisas na sua vida para serem um instrumento de salvação na vida de alguém. Você está vivendo dias de sol? Deus quer que você se levante e diga: Senhor, livra-me do egoísmo, livra-me de uma vida autocentrada. Eu não quero viver achando que tudo que vem para as minhas mãos foi dado pelo Senhor para a satisfação dos meus desejos e das minhas necessidades. Não, Senhor. Ajuda-me a dar passos para fora de mim mesmo. Me ajuda a ir na direção do outro, a usar o que eu tenho, o que eu sou, o que eu posso fazer para abençoar alguém, para mudar o destino de alguém, para iluminar alguém, para falar do teu amor para alguém, para salvar alguém. Será que tem um jovem aqui hoje de manhã, uma garota aqui hoje de manhã, que tem coragem de dizer isso para Deus? Senhor, eu vivo dias de sol,
E eu quero me colocar nas tuas mãos. Se o Senhor precisa fazer uma revolução aqui neste lugar, se o Senhor precisa operar de uma forma extraordinária nesse tempo, nessa geração, aqui está a minha vida, pode começar por ela. Aqui tem um segundo grupo, e eu preciso fazer um apelo para você também. Aqui tem um segundo grupo que está vivendo dias de tempestade. É tão triste usar essa metáfora, não é? Eu não poderia usá-la no Rio Grande do Sul agora. Mas há um grupo de pessoas aqui vivendo dias difíceis. Ei, num programa grande como esse, tem muita coisa acontecendo que ninguém sabe. Num encontro grande como esse, a gente se encontra, a gente sorri, a gente se abraça, a gente canta, a gente se alegra. Mas há pessoas aqui, agora mesmo me ouvindo, que estão vivendo a pior fase da vida. Eu sei disso. Você está no meio de um divórcio, você está no meio de uma crise depressiva, ninguém sabe, você tomou um banho. Isso era difícil fazer nos últimos dias. Você está aqui sustentando o sorriso, mas tem alguém que você ama no hospital. Você está aqui sustentando o pose, e não tem nada de errado em tentar manifestar que está tudo bem, mas tem alguém que você ama, que você sepultou faz pouco tempo. Se você está vivendo os dias difíceis, a noite escura da alma, eu quero fazer um desafio para você. É você se levantar e dizer: Senhor Deus, as coisas que me acontecem não vão roubar a minha fé. As circunstâncias ao meu redor podem ser ruins, mas o Senhor continua sendo bom. O mal que tenta me cercar, as tragédias que me cercam, tentam roubar minha fé, tentam colocar um ponto final na minha história de amor e confiança ao Senhor, mas isso não vai acontecer. Mesmo que chova, mesmo que naufrague, mesmo que fracasse, mesmo que eu perca, mesmo que doa, aqui está a minha vida. E se tiver que construir uma história de que é possível ser fiel hoje, nesse lugar, usa a minha história, Senhor. Porque a dor, o sofrimento, o revés, a maldição, nada disso vai me afastar do Senhor. Usa a minha vida como uma história que vai inspirar outras histórias. Será que tem alguém aqui que pertence a um desses grupos, que tem hoje coragem de se colocar nas mãos do Deus do universo e dizer: Senhor, usa a minha vida. Eu entendi que o teu propósito para a minha vida é salvação, seja nos dias bons ou nos dias maus. Eu quero desafiar você. Isso não é um convite para todos, mas eu queria desafiar você a sair de onde você está e vir aqui à frente. O Felipe vai cantar uma música, mas eu quero fazer uma oração especial por algumas pessoas que estão aqui. Só você sabe qual é o capítulo que você está vivendo. Deus quer usar a sua vida. Deus seja louvado. Vem aqui, vem bem perto aqui do palco. Eu quero fazer uma oração por você. Preciso ser puro, pois há quem creia em mim. Preciso ser justo, fiel até o fim. São tantos pesares. Pode chegar mais perto, Tentando aproxima mais. Podem chegar os que estão no corredor. Deus seja louvado pela sua decisão. Meus próprios passos, caminho pro lar. Ouça essa letra. Preciso ser forte, É uma decisão. pois muito a quem enfrentar. Buscar de joelhos poder para andar. São tantos pesares e o mal a rodear, que nada no mundo desvie
sua oração. Meus lábios são teus, são tuas as minhas mãos, meus pés onde queirais, ali estarão, e que ao meu redor conheçam o Deus a quem sirvo e saibam que vivo meus dias inteiros pra ti. Meus sonhos te entreguei, meus bens, meu futuro, pra estar onde pedis, pra ter o que deres, pra ser o que queres, por seres meu Deus. Meus lábios são teus, são tuas as minhas mãos, meus pés onde queirais, ali estarão, e que ao meu redor conheçam o Deus a quem sirvo e saibam que vivo meus dias inteiros, e saibam que vivo meus dias inteiros pra ti. Amém. Com muito carinho, com muito respeito, coloca a mão no ombro de alguém que está do seu lado e vamos orar juntos. Nosso grande Deus e Pai, ó Senhor, o Senhor conhece a nossa história melhor do que ninguém. A nossa história para o Senhor é única. O Senhor acompanha e escreve essa história. E o Senhor tem um plano para a nossa história, Pai. Coloca a tua mão sobre o ombro, sobre a cabeça, sobre o coração deste jovem que está aqui, perto de mim. Coloca a mão sobre o ombro desta tua filha, Pai, que está enfrentando um deserto ou um temporal. O Senhor que é especialista em escrever histórias de transformação, de milagre, de recomeço e de salvação. Aqui está a nossa vida, Senhor. Escreve nas páginas da nossa vida essa história. Ajuda-nos. Que este dia e que esta decisão nos dê força para a nossa caminhada ao teu lado. Que ao sairmos por esse auditório, pelas portas afora, saímos de mãos dadas com Cristo Jesus. Que Ele seja sempre o primeiro, o último e o melhor de tudo na nossa vida. Pois é assim que pedimos, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço em quem está do seu lado e diga assim: Deus tem um plano para a sua vida. Deus te abençoe. Deus seja louvado. Todos nós somos abençoados. Amigos, nesse momento nós teremos a nossa pausa para o almoço, o nosso break. E você que comprou a sua pulseira com o almoço, é o momento de pegar o ticket.